Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje eu vou fazer a correção do segundo caderno de atividades do segundo bimestre. Esta aula foi marcada, ela é aberta também, mas nós não temos a presença de nenhum aluno. Então eu vou fazer a correção de item por item, exercício por exercício do nosso segundo caderno de atividades. Então, primeiramente, eu queria começar mostrando ele aqui para vocês, certo? Aqui está o caderno de atividades. O assunto é dinâmica, nós vamos falar do movimento levando em consideração a sua causa, que é a força. Aqui tem a explicação do que é força, força resultante, como calcular a força resultante em cada um desses casos, exercícios de exemplos, lei de Newton, segunda lei de Newton, primeira lei de Newton, terceira lei de Newton, peso de um corpo. Todos esses assuntos têm exemplos para você tirar suas dúvidas, ver como que faz, e tem os exercícios, que são totais, são 13 questões no total. O que vai acontecer aqui? Bom, antes de começar a fazer os exercícios, também quero apresentar o seguinte, no nosso caderno tem esse link aqui. Se você clicar nesse link, ele vai te direcionar para esta página aqui, ou digitar esse link, né? Ele vai te direcionar para esta página aqui. Esta página seria a playlist de todas as aulas de física do Colégio JAP. Então aqui tem assuntos do primeiro ano e do terceiro ano, sim. As aulas finais estão aqui, ó. Dinâmica, força resultante, segunda lei de Newton. Dinâmica, primeira lei de Newton, terceira lei de Newton e peso de um corpo. Então essas duas aulas seriam a explicação do conteúdo com exercícios resolvidos também, de maneira que fica mais fácil de você entender. Então vamos lá para nosso caderno de atividades. Primeiro, vamos lá para o exercício número 1. O exercício número 1, ele pedia para fazer o seguinte: determine a força resultante nos corpos abaixo. Então você tem três situações A, B e C, e ele quer que você calcule a força resultante em cada um desses casos. O que diz o conceito de força resultante? Força resultante é uma única força, e essa daqui, que substitui todas as forças que atuam no corpo e ela causa o mesmo efeito. Então é uma única força que equivale a todas as forças que atuam no corpo. Ela pode ser determinada algebricamente, ou seja, por meio de equações, nos casos abaixo. Se você tiver duas forças para a direita, a força resultante será igual à soma. Então, se aqui tem 20 newtons, aqui tem 10 newtons, a resultante é a soma das forças. Se tiver força no sentido contrário, a resultante é igual à subtração das forças, F1 menos F2. Eu gosto de fazer direita menos da esquerda, mas você pode fazer maior menos menor também. Aí sempre o resultado vai dar positivo. E quando tiver perpendicular, você vai calcular a força resultante por essa equação aqui. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Caso as forças sejam perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, a resultante vai estar aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá para o exercício número 1. O exercício número 1, ele pede o seguinte: determine a força resultante dos corpos abaixo. Então, você tem na situação o corpo A, que é um bloco, em que ele recebe duas forças para a direita, uma de 20 newtons e outra de 40 newtons. Então, vamos lá fazer a atividade 1. Então, me acompanha aqui. Na atividade 1, a letra A era para você calcular a força resultante em um bloco em que atuam duas forças, uma de 20 newtons e outra de 40 newtons, certo? Então você tem duas forças aqui para a direita, 20 newtons e 40 newtons. Como eu calculo a força resultante quando elas estão na mesma direção e no mesmo sentido? Ou seja, as duas estão para a direita, por exemplo. No caso, a força resultante é igual à soma das forças F1 mais F2. Então, uma força mais a outra. Então, neste caso, a força resultante será igual a F1, que vale 20, mais F2, que vale 40. A força resultante, 20 mais 40, vai dar 60 newton, que é a unidade de força. Lá na segunda lei de Newton, nós vamos discutir um pouquinho melhor essa unidade aqui. Pronto, é isso que você tinha que fazer na letra A. Na letra B,
ele te dá um bloco agora. Este bloco possui duas forças, como vocês estão vendo aí. Ele possui uma força de 80 newtons para a direita e outra força de 30 newtons para a esquerda. Então, vamos lá, voltar aqui. Então, olha, eu tenho aqui o bloco na letra B. Ele fica submetido a uma força de 80 newtons para a direita e 30 newtons para a esquerda. O tamanho dessa flecha, que é chamada de vetor, representa a intensidade da força. Como aqui a força é maior, a flecha é maior. Como aqui a força é menor, a flecha é menor. Neste caso, como eu calculo a força resultante? Forças em sentidos contrários, como está escrito no caderno de atividade, você vai subtrair as forças F1 menos F2. Eu gosto de fazer o da direita menos o da esquerda. Então, a força resultante vai ser o da direita, que é 80, menos o da esquerda, que é 30. A força resultante, 80 menos 30, 50. Agora eu coloco a unidade, newtons. Se ela deu positiva, quer dizer que a resultante está para a direita. Então, uma força de 50 newtons para a direita, que ela deu positivo aqui, equivale a essas duas forças que atuam aqui no corpo. E por último, nós vamos lá fazer a letra C. Na letra C, nós temos um bloco que agora você tem duas forças atuando sobre esse bloco. Uma força horizontal, que seria de 8 newtons, e uma força vertical de 6 newtons. Então, vamos lá para o exercício. Na letra C, nós temos aqui uma força horizontal de 8 newtons e uma força vertical e para cima de 6 newtons. Como eu calculo a força resultante nesse caso? A força resultante ao quadrado é a força F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Nesse caso, a força resultante ao quadrado será igual a uma das forças, que é 8 ao quadrado, mais a outra força, que é 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. Mais 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, a força resultante ao quadrado é 100. Só que eu não quero a força resultante ao quadrado, eu quero a força resultante. Então, o que eu faço? Coloco raiz. FR é igual a raiz de 100. Pronto, agora eu estou calculando o FR. Então, toda vez que aparece o quadrado e eu quero tirar o quadrado, só colocar raiz. Qual a raiz quadrada de 100? Ou seja, qual número vezes ele mesmo dá 100? É 10. 10 vezes 10 não é 100? Então, esta é a força resultante. Então, essa aqui seria a atividade 1 do caderno de atividades do segundo bimestre. Já a partir do exercício 2, ele já fala sobre massa, aceleração, ele já está falando do próximo item da apostila, que seria a segunda lei de Newton. Já estamos aqui nas leis de Newton. Ó. Acabamos de passar a parte da força resultante, certo? Que é uma única força que substitui todas que atuam nele. Aí você tem a segunda lei de Newton. Só que antes de fazer a segunda lei de Newton, vamos ler esse item aqui que é importante também. Ó. O que é força, galera? Força é uma interação entre dois corpos que pode causar mudança no estado de movimento, ou seja, pode causar uma aceleração. A velocidade do corpo pode aumentar ou pode diminuir, por exemplo. Mudança no formato físico, uma força pode causar uma deformação, talvez não acelera, mas deforma o corpo. E uma força pode causar a anulação das forças, que é o chamado de equilíbrio, quando essas forças se cancelam. A segunda lei de Newton, ela diz o seguinte: todo corpo submetido a uma força resultante diferente de zero, ou seja, as forças não estão se anulando aqui, vão sofrer uma aceleração. A força resultante é igual ao produto entre a massa de um corpo e a sua aceleração. Então, toda vez que a aceleração for diferente de zero, ele possuir aceleração, a força resultante também será diferente de zero. E como eu calculo essa força resultante? Multiplicando a massa vezes a aceleração. Isso que significa o produto entre a massa e a aceleração. Então, é a multiplicação aqui. Então, eu posso calcular também a força resultante a partir da massa do corpo e da aceleração. O m é a massa, a unidade é quilogramas. O a é a aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado. E a força resultante, a unidade vai ser, não é massa vezes aceleração, a força resultante? Então, vai ser quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, que é chamado de N, que é o Newton. Então, 1 Newton é 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado.
Importante isso daqui, ó. A direção e o sentido da força resultante é igual ao da aceleração, tá bom? Então, fique atento a isso. A direção e o sentido da força resultante é igual ao da aceleração. Então, para onde estiver apontando a força resultante, vai estar apontando a aceleração do corpo. Vamos lá, então, para o exercício de número 2. O exercício de número 2, ele diz o seguinte: um corpo de massa 8 kg, aqui é um dado, é submetido a uma força resultante e adquire uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força resultante. Então, vamos lá para a resolução aqui do exercício. Então, certo? Então, vamos lá para a próxima atividade. Então, voltando para os dados lá, o primeiro dado que ele me deu foi a massa. Ele falou que um corpo de massa, 8 kg. Massa é representada pela letra M. É submetido a uma força resultante, adquire uma aceleração, que é representada pela letra A, de 6 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é a força resultante. A equação que relaciona massa, força resultante e aceleração é a segunda lei de Newton. Perdão, que diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. No caso aqui, a força resultante é o que eu quero. A massa é 8 e a aceleração é 6. 8 vezes 6, 48. Então, a força resultante vale 48 newtons. Essa seria a resposta da atividade 2. Vamos lá para a atividade de número 3. A atividade de número 3, ela diz o seguinte: um corpo de massa de 10 kg, então aqui é um dado, recebe uma força de intensidade F e acelera 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, dá para determinar a intensidade dessa força até aqui? Dá, porque se eu tenho massa e tenho aceleração, dá para calcular qual que é a força do corpo, correto? Ele fala o seguinte: se outro corpo de massa 20 kg receber a mesma força, qual será a sua aceleração? Então aqui, ó, nós temos os seguintes dados. Vamos lá para a resolução aqui da atividade 3. Então, ó, eu vou ler ela novamente e vou tirando os dados aqui. E aí você vai pegando os dados da resolução. Ó, ela fala o seguinte, atividade 3. Ela fala que um corpo de 10 kg, então ele fala que massa 10 kg, certo? Recebe a ação de uma força F e acelera 4 metros por segundo ao quadrado. Eu sei qual a intensidade dessa força F? Não, mas dá para descobrir? Dá. Aí ele fala o seguinte: se outro corpo de massa 20 kg receber a mesma força F, ou seja, essa mesma força F, qual será a sua aceleração? Tá? Se essa força é a única que atua no corpo, ela é a força resultante. Então, para determinar a aceleração aqui, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que a questão é o seguinte: se eu quero a aceleração, eu preciso da força e da massa. Eu tenho a massa, mas eu tenho a força? Não. Eu preciso dela para calcular a aceleração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa força antes. Dá para calcular como? Com os dados iniciais. Então, aplicando a segunda lei de Newton aqui, primeiramente, nós temos que a força resultante é o F, que é a única força que atua. A massa é 10 e a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 4 vai dar 40 newtons. Então, se aqui vale 40 newtons, aqui vale 40 newtons, que a força é a mesma, o exercício me disse. Então, agora que eu tenho a massa e tenho a força, dá para determinar a aceleração. Substituindo a força aqui por 40, a massa por 20 e a aceleração não substituo nada porque eu quero calcular. Pego o 20 que está multiplicando, eu passo dividindo. 40 dividido por 20 é igual a aceleração. A aceleração vai ser, simplifica aqui o 0 com 0, 4 dividido por 2 é 2
metros por segundo ao quadrado. Então, deixa eu colocar em vermelho aqui, ó. 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Essa daqui seria a resolução da atividade de número 3. Vamos lá para a próxima atividade, atividade 4. A atividade 4, ela já me dá o seguinte, ó, ela me dá uma representação aqui. E ela diz o seguinte: um corpo de massa meio quilograma, então ele deu a massa aqui, já vou grifar aqui. Grifar não, né? Acho que é grifar. Sublinhar não seria, porque seria embaixo. Então, enfim, vou destacar ele. Está sob a ação de duas forças colineares indicadas na figura. F1, 20 newtons para a direita e F2, 15 newtons para a esquerda. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração resultante em metros por segundo ao quadrado é d. Então, vamos lá. Ó, vou ler o exercício e representar aqui figura novamente. Então, agora vamos lá para a atividade 4. A atividade 4... ela fala o seguinte: um corpo de massa meio quilograma. Então, aqui, ó, essa esfera vale meio quilograma de massa. Sofre a ação de duas forças colineares, como indica a figura. A figura diz que a força para a direita é o F1, vale 20 newtons, e a força que está para a esquerda é o F2, que vale 15 newtons. Ele fala o seguinte: de acordo com a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração, qual é a aceleração da partícula? Então, para eu calcular a aceleração, eu tenho que ter a massa, que eu tenho aqui, meio quilograma, e tenho que ter a força resultante. Uai, mas eu tenho duas forças aqui, professor. Então, o que eu faço? Você vai ter que calcular a resultante. Quando as forças têm sentidos contrários, a resultante é igual a soma ou subtração? Nós fizemos isso no exercício 1. Ela é igual a subtração. F1 menos F2, a força maior menos a menor, a da direita menos a da esquerda. A massa é meio e a aceleração eu quero m vezes a. Já vou substituir os valores, tá? O F1 é 20, o F2 é 15, né? Igual a massa, que é meio, vezes a aceleração. 20 menos 15 é 5, que é igual a meio vezes a. Meio está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 5 dividido por meio é igual a aceleração. Professor, eu tenho uma dificuldade em dividir número com vírgula aqui, também tem. Então, dividir por meio é difícil, mas dividir por 5 é difícil? Não. Para esse meio virar 5, só multiplicar por 10 aqui. Só que se eu multiplicar aqui por 10, aqui em cima eu tenho que multiplicar por 10. Aí eu não altero o resultado dessa divisão, certo? Você pode, numa divisão, tanto multiplicar o de cima e de baixo pelo mesmo número, ou dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número. O resultado não vai se alterar se você fizer isso. Se eu multiplicar 5 por 10, vai ficar 50. E se eu multiplicar meio por 10, é 5. Agora é mais fácil de fazer. Quanto que é 50 dividido por 5? 10 metros por segundo ao quadrado. Tá em dúvida? Pega seu calculador aí. Pega 50 dividido por 5, você vai ver que vai dar 10. Pega 5 e divide por meio, você vai ver que vai dar 10. Do mesmo jeito. Então, essa seria a resolução da atividade número 4. Vamos agora para a resolução da atividade número 5. Na atividade número 5, que é estilo número 4, só muda a maneira de calcular a força resultante. A atividade número 5, ela diz o seguinte: um carrinho de massa 5 kg é puxada por duas forças, F1 e F2, conforme indica a figura. Sabendo que a intensidade das forças são 20 newtons e 30 newtons, a aceleração resultante do carrinho será em metros por segundo ao quadrado igual a... Beleza. Vamos lá, então. Ó, então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na atividade 5, vou ler ela novamente e já representar. Ele falou o seguinte: um carrinho de massa meio quilograma, então você tem um carrinho aqui, 5 quilogramas. 5 quilogramas, é puxado por duas forças F1 e F2. Que é representada aqui, ó, F1, 20 newtons e F2, 30 newtons. Ele quer saber a aceleração resultante do carrinho, certo? Qual equação você vai aplicar?
A segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como as forças são no mesmo sentido, a força resultante é igual a soma ou subtração? Soma. F1 mais F2 é igual a massa vezes a aceleração. F1 vale 20, F2 vale 30, a massa é 5 kg, vezes a aceleração que eu quero descobrir. 20 mais 30 é 50, que é igual a 5 vezes a aceleração. Para descobrir a aceleração, tem que isolar ela, né? Então, eu pego o 5 que está multiplicando, passo dividindo. 50 dividido por 5 é igual a aceleração. 50 dividido por 5 é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tem uma alternativa que dá esse valor? Tem. A letra B. Ela é a resposta da atividade de número 5. Vamos lá dar uma olhadinha nela? Aqui, ó. Certo? Letra B, 10 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos para a questão número 6, 7, 8 e 9 e 10, que se tratam da primeira e terceira lei de Newton. Gente, a primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: quando a força resultante for nula, ou seja, quando as forças se cancelarem, se anularem, o corpo tende a permanecer no seu estado de equilíbrio, ou seja, se ele estiver em repouso. Ele vai continuar em repouso, que é um equilíbrio. Se estiver em movimento, permanece em movimento retilíneo, ou seja, reto, uniforme, que é chamado de MRU. Ou seja, a segunda lei de Newton, né, toda vez que a aceleração é diferente de zero, tem uma força resultante acelerando, não é isso que ela dizia? A primeira lei de Newton é como se fosse um complemento. Quando não possui aceleração, aí quer dizer que não tem força acelerando, a força resultante é nula. Quando isso acontecer, o corpo vai permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, que seria o movimento retilíneo, linha reta, uniforme e velocidade constante, que é o equilíbrio dinâmico. Então, você agora, nesse momento, você pode estar, vamos supor que você está sentado, né? Você está aí sentado assistindo esse vídeo. Você não está parado? Se você está parado, é porque a resultante das forças que atuam sobre você é zero. Pode ter força atuando em você? Pode. A Terra atrai você, né? A força peso. Mas você está parado porque tem alguma outra força cancelando a força peso. É isso que a primeira lei de Newton diz. Situações que está relacionado com a primeira lei de Newton. Quando um veículo freia por inércia, o ocupante tende a continuar em movimento até receber uma força que o faça parar. Não é isso que diz a primeira lei de Newton? Quando o carro está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, você está em equilíbrio. As forças que atuam em você estão se cancelando. Se o carro colide, todo o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Então, por isso que quando você está num carro, você deve utilizar cinto de segurança, porque quando ele freia, você tende a continuar em movimento. Então, você vai para frente. No caso, se você não tiver o cinto de segurança, você vai colidir contra o banco, contra o para-brisa. Essa seria a relação com a inércia. Está relacionado com a primeira lei de Newton. Importante, quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, ou seja, maior a tendência do corpo a permanecer em repouso em movimento estilíneo uniforme. Se tem dois objetos parados, um carro e um caminhão, por inércia a tendência deles é continuar a ficar parado. A resultante das forças é nula. Para eu acelerar, o que eu tenho que fazer? Tem que aplicar uma força. Só que quem é mais fácil alterar o seu estado de movimento? Fazer se movimentar, o carro ou o caminhão? O carro, que tem menor massa, menor inércia. Maior massa, maior inércia, maior a tendência a ficar em repouso em movimento estilíneo uniforme. A inércia não é uma força, gente, é uma tendência do corpo permanecer no estado de equilíbrio. Então, quando você está parado num ônibus e o ônibus acelera, você não vai para trás? Porque você tende a ficar parado. Como o ônibus se movimenta, você tende a ficar parado, então você vai para trás. Se você não agarrar em nada, você cai. Mas não é uma força que está te puxando, te segurando. Não, você só vai para trás porque a tendência é ficar parado. O ônibus está indo para frente, você está indo para trás. Ou o ônibus, quando está em movimento, ele freia bruscamente. Você vai para frente. Não é uma força que te empurra para frente. Você só permanece no seu estado de movimento. Isso aqui seria a primeira lei de Newton. Já a terceira lei de Newton, ela diz o seguinte: só existem forças em pares e a cada força de ação existe uma força de reação, tal que essas forças possuem mesma intensidade, mesma direção em sentido contrário. Então, o que vai acontecer? No caso de um avião,
O avião, ação e reação. Ele empurra o ar para trás e o ar empurra o avião com a mesma intensidade, na mesma direção, só que para frente. Então, as forças de ação e reação são forças que têm a mesma direção, mesma intensidade, porém em sentidos contrários. Seria o caso, por exemplo, de... Vamos analisar aqui sobre outra perspectiva. Aqui, por exemplo, certo? Se eu pegar e empurrar um corpo, se eu aplico uma força num sentido, uma força de ação, o corpo vai me empurrar com uma força de reação. A força de reação tem a mesma intensidade, mesma direção, quer dizer que está na mesma reta, só que está em sentido contrário. Ou seja, se eu empurro um corpo para a direita, esse corpo me empurra para a esquerda ao mesmo tempo, ação e reação. Só existem forças impares. Força é uma interação que sempre vai envolver dois corpos. E a cada força de ação existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Essa seria a terceira lei de Newton. Certo? Vamos então agora ler uns últimos itens aqui. Ele diz o seguinte, primeiro item. Ao ejetar o gás em combustão no sentido, a nave movimenta em sentido oposto, que é ação e reação. Importante, forças de ação e reação não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Isso é importante, porque tem aluno que fala, mas professor, as forças de ação e reação não são sentidos contrários e não têm a mesma intensidade? Então uma não anula a outra? Não, porque elas atuam em corpos diferentes. Tá? Duas forças só se anulam se atuam no mesmo corpo. E tem a mesma intensidade e uma tem um sentido contrário da outra. Forças de ação e reação ocorrem simultaneamente, ou seja, nunca pode surgir uma depois da outra. Então, se você, sei lá, empurra uma parede, naquele instante a parede está te empurrando. Ação e reação são forças simultâneas. Vamos lá para os exercícios agora de número 6. Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para o condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. O uso de cinto de segurança é obrigatório por lei. Remete-nos a uma das explicações da lei da inércia, que corresponde à lei da inércia, a primeira lei de Newton. Quando você está em movimento, você tende a continuar em movimento. Só vai sofrer uma aceleração, só vai parar, por exemplo, só vai aumentar a sua velocidade se tiver uma força resultante acelerando. Mas se não tiver uma força resultante, você continua em movimento pelo princípio da inércia. 3. O uso de hélices... 7. O uso de hélices para propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás. Por isso, o avião se move para frente. Esse fenômeno é explicado pelo... A hélice exerce uma força no ar, o ar exerce uma força sobre a hélice. Qual lei de Newton é? A lei da ação e reação. Terceira lei de Newton, letra C. Questão número 8. Associe a coluna 1, afirmação, com a coluna 2, lei física. Vamos lá. 1. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que ele adquira uma aceleração. Qual é a lei que está relacionada com a aceleração? Que se eu tenho uma força resultante sendo aplicada, eu tenho uma aceleração. Não é a segunda lei de Newton? Então, aqui na segunda lei de Newton, você vai colocar 1. Ou seja, aqui está relacionado com o item 1. A segunda lei de Newton está aqui presente nesse item 1. No 2, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Então, a pessoa bate no chão, o chão bate na pessoa. Isso é qual é a lei da inércia ou lei da ação e reação? Ação e reação. Então, aqui é o item 2. E sobra, por último, o item 3, a primeira lei de Newton, né? Que diz o seguinte: um garoto está andando de skate. Quando o skate bate numa pedra, o garoto é então lançado para frente. Gente, toma cuidado com essa palavra lançado. Lançado não quer dizer que ele foi empurrado por uma força. Ele só permaneceu no estado de movimento. Porque quando a força resultante é nula, ele não possui aceleração. Ou seja, se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento. Aí, quando ele cair no chão e se ralar, e vai ter uma força desacelerando ele, fazendo ele parar. Então, aqui, na primeira lei de Newton, é o item 3. Aqui. Então, é 1, 2 e 3, certo? Que seria essa 2, 3 e 1,
que seria a ordem correta, a letra D. Então, a ordem correta das respostas da coluna 1 de cima para baixo é 2, 3, 1, letra D. Questão 9, gente, já está acabando. São 13 questões, com a 9 já vai matar aqui a aula praticamente. Já estamos mais da metade aqui, já estamos terminando já. Uma experiência realizada em laboratório de física no estudo das leis de Newton consiste em prender um carrinho de brinquedo num balão de borracha cheio de ar. A ejeção do ar faz com que o carrinho se movimente, pois as paredes do balão exercem uma força sobre o ar, empurrando para fora. E o ar exerce sobre as paredes do balão uma força de mesma... Então vamos lá. Qual é a ideia da ação e reação? A força tem a mesma o quê? Vamos olhar lá? Cadê você? Terceira lei de Newton. Aqui. A força possui mesma intensidade e mesma direção, só que o sentido que é contrário. Então, mesma intensidade e direção, que faz com que o carrinho se mova no sentido oposto. Então, tem o mesmo módulo, que é a mesma intensidade e direção, e se move no sentido oposto. Então, é a letra A, alternativa correta. 10. Um satélite em órbita ao redor da Terra é atraído pelo nosso planeta. E, como reação, a terceira lei de Newton atrai a Terra. A figura representa corretamente esse par de ação e reação, é? Então, olha, o que acontece? Ação e reação não tem sentidos contrários? Tá certo aqui o sentido contrário. Sentido contrário, sentido contrário. Ó, cadê a força de reação? Só tem uma força aqui. Tá errada a letra D e a E. As forças sempre atuam em pares. Cadê o par da força aqui? Só tem uma flecha aqui, só tem uma flecha aqui. Quer dizer que só tem uma força. Não, tem que ter duas forças. Tá, professor, mas qual que é a correta? Lembra que além de ter sentido contrário, elas têm que ter a mesma intensidade ou módulo, certo? Se é a mesma intensidade, significa que as flechas têm que ter o mesmo tamanho. Então, a letra A, as flechas têm o mesmo tamanho? Não. A letra B, as flechas têm o mesmo tamanho? Não. A letra C, as flechas têm o mesmo tamanho? Essa sim. Então, esta seria a resposta correta da atividade 10. E agora nós vamos ir para a atividade 11, 12 e 13, que seriam as atividades finais do último assunto do nosso caderno de atividade. Está relacionado com a força-peso. Vamos lá para a força-peso. O que diz a força-peso? A força-peso fala o seguinte: chamada também de força gravitacional, é a força de atração entre corpos devido às suas massas. Então, todo corpo, por exemplo, vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui para mim. Se eu pego isso daqui e solto, ele cai sem eu fazer nada. Não estou lançando, estou soltando. A primeira lei de Newton diz que todo corpo que está em repouso, se ele está em repouso, é porque as forças se anulam. Ele tende a continuar em repouso. Minha mão está segurando essa caneta, nesse lapiseiro. Se eu soltar, ela vai cair. Por quê? Porque tem uma força acelerando. Quem é a força que está acelerando? A força da Terra. Só que a terceira lei de Newton diz o seguinte, que a cada força de ação existe uma força de reação. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Quando um objeto é atraído pela Terra, no caso aqui um ponto da Terra seria pelo seu centro da Terra, o objeto vai atrair o centro da Terra com uma força na mesma intensidade, as flechas são contrárias, mesma direção e sentido contrário. Então, essa daqui é a terceira lei de Newton relacionada à força-peso. Então, toda vez que eu solto um objeto, ao mesmo tempo que a Terra está atraindo esse objeto está atraindo a Terra. Então, peraí, professor, se esse objeto cai em direção à Terra, a Terra vai em direção a esse objeto também? Porque ela é atraída por esse objeto. Vai, gente. Ela recebe uma aceleração devido a esse objeto. Só que devido à massa da Terra ser tão grande, ela tem uma inércia tão grande, que essa força não vai ser capaz de nem ser perceptível a aceleração da Terra, o movimento da Terra devido a este corpo aqui. Então, a aceleração dela é praticamente desprezível, tá bom? Como que eu calculo a intensidade da força-peso? Ela pode ser calculada como sendo a massa vezes a gravidade. A gravidade seria criada pelo planeta aqui, que esse corpo está em torno. Seria a gravidade da Terra, por exemplo. No caso, gente, a gravidade da Terra, no nível do mar, é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nós, geralmente, arredondamos nos exercícios para 10, para facilitar a vida, tá bom?
Ó, então, o peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa é em quilograma. A gravidade é uma aceleração, metros por segundo ao quadrado. E o peso vai ser em newtons. Beleza? Importante, galera, a massa é uma propriedade da matéria e constante em qualquer local. Então, quando você vai de um planeta para o outro, você vai alterar a gravidade daquele planeta, mas vai alterar a massa do corpo? Não, a massa é constante. O peso depende da gravidade do local, ou seja, depende do local. Como a gravidade varia com a posição, o peso também varia com a posição. Então, massa é constante em qualquer lugar, agora o peso varia. Com isso, nós podemos ir para os exercícios. Aqui está falando sobre a seleção da gravidade, que eu já falei. Vamos lá para o exercício de número 11. O exercício de número 11, agora vamos ter que fazer conta, não tem jeito. O exercício de número 11, ele diz o seguinte. Qual é o peso de um corpo de massa 80 kg na Terra? Vamos lá? Então, atividade número 8. A pergunta é qual que é um peso de um corpo aqui. A pergunta é qual o peso, então ele quer saber o peso, que é a letra P, de um corpo de massa 80 kg, então ele te deu a massa, na Terra. Use G, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Como que eu vou calcular esse peso, professor? Eita, qualidade. Vai, melhor aqui, por favor. Qualidade, câmera, cadê você? Tá, agora eu volto, tá? Como eu calculo o peso? Peso não é a massa vezes a gravidade? Aí melhorou a qualidade. Certo? Peso não é a massa do corpo vezes a gravidade? Se eu quero o peso, ele tem que me dar a massa, tem que me dar a gravidade. E ele deu. Ele falou que a massa do corpo é 80 e a gravidade é 10. Quanto que é 80 vezes 10? 800 newtons. Esse é o peso. Gente, agora com a força-peso dá para nós conseguir visualizar qual a intensidade de uma força. Se aquela intensidade é muito grande ou pequena. Por exemplo, 800 newtons seria você levantar, você segurar uma pessoa de 80 quilogramas. Aproximadamente, né? Utilizando a gravidade de 10. Para você segurar uma pessoa de 80 kg, tem que fazer uma força considerável? Tem, né? Então, 800 newtons não é uma força muito pequena, não. É uma força já considerável. Vamos lá agora para a atividade de número 9. Já na atividade número 9, voltando lá, ela diz o seguinte. 9 não. Gente, pelo amor de Deus, perdão aqui, tá? Vamos voltar aqui. A atividade que eu fiz foi atividade 11. Não sei porque na minha cabeça eu coloquei atividade 8. É atividade 11. Deixa eu só pegar aqui, então. Vamos voltar aqui. Deixa eu arrumar aqui. A atividade 11, a 8, a 9, a 10 era de teoria que nós já resolvemos. Aqui agora é a atividade 12, a penúltima da nossa aula. A atividade 12, agora sim, ela diz o seguinte. Um astronauta com traje completo tem peso de 1.200 newtons na Terra. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A, a sua massa, letra B, o seu peso quando for levado à Lua, para a Lua, onde a gravidade é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá para a resolução da questão. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou novamente ler a questão e tirando os dados. Ele fala o seguinte, ele fala que um astronauta com traje completo tem um peso de 1.200 newtons na Terra. Vou colocar aqui, ó, peso na Terra. A gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, determine qual a sua massa. Então, ele quer saber o M. Tem uma equação que relaciona peso, massa e gravidade? Tem a equação do peso. Peso não é massa vezes gravidade? O peso é 1.200. A massa eu quero descobrir e a gravidade é 10. Se eu quero descobrir a massa, eu tenho que isolar ela. Eu pego 10, está multiplicando, eu passo dividindo. 1.200 dividido por 10 é igual a massa.
1.200 dividido por 10, pode dividir aqui por 10, cortar o zero, e dividir aqui por 10, cortar o zero. Então, a massa é 120 quilogramas. E a letra B? O que ele pergunta? Ele fala o seguinte: qual o seu peso quando for levado para a Lua? Onde a gravidade da Lua, vou colocar aqui gravidade da Lua, é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a gravidade da Lua. Menor que a da Terra? Menor. Se a gravidade é menor, o peso vai ser o quê? Também vai ser menor. Tá? Então, vamos lá. Para calcular o peso, como que eu faço? Peso é igual a massa vezes gravidade. Opa, aqui é o peso na Terra, gravidade na Terra. Aqui é o peso na Lua, gravidade na Lua. Gente, o peso na Lua é o que eu quero saber. Qual é a massa do corpo? Professor, eu não sei a massa. Eu sei a massa na Terra, que é 120 quilogramas. Mas a massa, ela independe do local. Ela é igual em qualquer região. Então, por isso que eu nem coloquei massa da Terra e nem massa da Lua. Só a M aqui, porque é igual em qualquer lugar. Então, a massa continua sendo 120 e a gravidade é 1,6. Para calcular, então, o peso da Lua, basta pegar o 120 e multiplicar por 1,6. Isso vai dar 192 newtons. Este é o peso do homem na Lua. Beleza? Certinho? Com isso, nós vamos para a nossa última atividade. A última atividade, que é a atividade 13, que é teórica, ela diz o seguinte, gente. Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será maior ou menor, gente? Na Lua, como a gravidade é menor, o peso aumenta ou diminui? Nós acabamos de ver na atividade 12. Na Lua, o peso é menor, né? No exercício 12, o peso na Terra era 1.200 newtons. Na Lua, o peso já era 192 newtons, bem menor que da Terra. Então, o peso dessa caixa na Lua será menor. Então, não pode ser a letra A, que fala maior, não pode ser a letra B. Ou é a letra C, ou é a letra D, ou é a letra E. Vamos ver a letra C. Menor que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá. Opa! Massa altera de um lugar para o outro? Não, então não pode ser a letra C. Letra D. Menor que na Terra, já que a massa da caixa aumentará. Opa, massa pode variar? Não. Então é a letra E. Menor que da Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e o seu peso diminuirá. Então, a 13 alternativa correta é a letra E. Ela seria a correta. Com isso, nós terminamos as atividades do segundo caderno de atividade. Viu como ele é bem tranquilo, galera? Então, olha, você tem um caderno de atividade com o conteúdo, você tem os 2 vídeos para você acessar com a explicação do conteúdo, passo a passo. Aqui fiz uma explicação bem resumida, bem por cima, só para resolver as questões mesmo. Então, assista os vídeos, não perca esses vídeos de aulas. Eu sei que às vezes você fala, pô, é 28 minutos esse vídeo de aula, mas, gente, se você somar esses 2 vídeos, não dá nem 1 hora. E é 1 hora com muita informação, muito assunto interessante, tá bom? Então, aqui está a resolução. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Aguardo vocês na próxima atividade, tá bom? Então, você pega a próxima atividade, vou marcar a data, o horário. Você vai lá no seu celular, coloca lá para despertar tal dia, naquele horário lá, um pouquinho antes, para você se organizar e não perder essa aula, tá bom? É muito importante que você esteja aqui, porque se você pode perguntar, você pode participar, você pode tirar suas dúvidas. Muito obrigado, meu querido, pela sua atenção até agora. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.